colchão para esse povo dormir numa cidade tão rica. É preciso tanta revolta, tanto ódio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mãozinhas, mãozinhas. Vamos lá, Ana, acorda, tá dormindo ainda? Oi. 2, 3 e já! Olha, começando sem delongas! Tan de novo, meu querido, meu amor, minha vida, com muitas saudades, como sempre, Ana e eu, num tema alucinante, como todos os que a gente escolhe, e o que nós tínhamos combinado, que dessa vez nós combinamos, foi falar do cansaço, da exaustão que foi emocional, a gente chegar a um momento onde parece que não acontece nada no Brasil, continua acontecendo as mesmas coisas, né? Mas, ai, que alívio! Não tem briga, não tem barraco, não tem provocação, não tem guerra. Todas as coisas parece que você está vivendo num mundo pacífico, sabe assim, o mundo da meditação, onde tudo é zen, não tem problema. E aí que eu fui me dar conta do meu nível de exaustão pré-eleição, ou que o mundo está vivendo momentos de guerra. A gente chega uma hora que o espaço emocional fica insuficiente para a quantidade de sofrimento. E eu queria já passar isso para vocês dois, porque eu também não sei se vocês sentiram isso, né? Assim, assim, ainda ia começar o segundo turno, e, gente, eu queria apenas que acabasse. Eu não aguentava mais. Que sensação horrível. Vai E o dar. programa já está começando, já está. Não, não vai ter vinheta, não, é? Já está passando a palavra. Já estou assim, ó. Ana, vai você. Oh, tá. Então, mas o convidado que é da casa, ok. Eu diria é a mesma coisa que a Ana falou, que é, eu só me dei conta no fim, porque parece que a vida parou. Tudo ficou para trás, tudo ficou um pouco atrasado e não se ouvia falar em mais nada. Alguns grupos de Zap, de repente, começaram a falar do assunto do grupo, porque até à eleição final não se falava de mais nada, era grupo sobre, imagina, plantas, não havia nada sobre plantas, era só vídeos, não sei o quê, caras, meu Deus, que loucura, não se podia abrir nada, não se podia falar de nada. Você vai ir à rua, passear, caminhar, trabalhar e as pessoas, e isto vai virar Cuba, isto vai virar não sei o quê, e uma pessoa ficava assim, tipo, meu Deus, e você sentia que a relação entre as pessoas não era normal, era branco ou preto, amarelo ou azul, no caso, vermelho ou a bandeira do Brasil, que ainda é uma coisa mais bizarra. Então, eu fiquei muito chocada com tudo, mas eu queria ouvir os brasileiros. Eu detesto futebol, né? E assim, tipo, eu gosto, acho o esporte interessante, mas eu não gosto do que é o futebol, assim. E quando a gente vê que a política virou isso, aí que realmente, e eu estava exausto demais. Eu não conseguia nem sorrir, não tinha nem energia para isso mais. Porque estava muito cansativo tudo isso. E quando acabou, parece que assim, tipo, eu falei, ai, acabou, tô leve. Eu tava pensando em procurar um psiquiatra para tomar um antidepressivo e acabou, era isso, entendeu? E não só por conta da vitória, mas porque exatamente a gente estava num caldeirão ali, fervendo, feito uma muqueca. E, e pronto, agora é só comer a moqueca, entendeu? Não sei se as pessoas também já sentiram isso, mas
a gente não percebe quanto a nossa vida sofre a influência do mundo, porque a gente está na nossa vida, né? Mas chega uma hora que o mundo não pode ser tão invasivo a ponto de você se perder da sua vida. Era o que estava acontecendo comigo. E aí eu já passo isso para um conceito que eu acho que é importante também a gente começar a falar, sobre aquilo que nós achávamos que era verdade, que a gente podia definir como verdade, e agora a gente tem que redefinir, porque eu não gosto do termo pós-verdade. Eu acho que a gente tem que reprocurar a verdade, porque a gente não pode simplesmente cogitar a ideia de que possa haver um mundo de mentira. E a pós-verdade inclui a ilusão, inclui o engano. E eu acho que os seres humanos não podem conviver com a ideia de que é normal, tem um nome, tem uma definição, você criar um plano mirabolante para passar a perna nos outros, entendeu? Para iludir, que é talvez a coisa que mais me doa dentro dessa situação, é você perceber que você não consegue alcançar as pessoas que vivem a ilusão de que vivem a verdade, que é uma coisa totalmente complexa, porque Deixa-me o que é a verdade? deixa-me dizer aqui uma coisa que eu até queria que o Dan depois desse a opinião de uma pessoa mais envolvida na arte. Eu fico sempre com a sensação que a verdade, ou vamos tirar as teorias e vamos a uma coisa prática. A verdade é a minha mão, ok? E vocês estão a ver esta parte da mão. E eu estou a ver esta parte da mão. Então, penso sempre na minha vida que a verdade é a mão toda e eu estou a ver esta parte. Vocês estão a ver esta, que é completamente diferente, completamente diferente. E eu preciso da vossa opinião para eu construir a minha verdade completa. Entendem a ideia? E eu acho que isso se perdeu completamente nos últimos tempos, por causa destas questões todas que estamos a falar. Porque eu não consigo nunca, eu acho que nunca mais vamos conseguir ter essa tal verdade prática, porque eu não sei o que é que vocês vão dizer sobre isto. O Dan pode dizer o que lhe apetece e omitir uma parte, você pode omitir outra. Quer dizer, nós estamos a perder a confiança nas pessoas e a verdade, como digo, na prática, a verdade eu nunca vou saber como é a mão. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Não sei se eu estou a conseguir explicar isto. O que é que vocês acham? O artista, o que é que me diz? Está profunda hoje, viu? Antes de eu responder, eu vou responder, mas antes de eu responder, só para dar uma quebrada no clima, vocês perceberam que as almofadas estão nas cores da gente, né? Ana de melancia, a outra Ana de kiwi ou kiwi, né? Se você tiver... E eu da laranjinha. Esse conceito de verdade é uma coisa muito complexa, né? Sobretudo, porque eu acho que existe um problema até na palavra verdade existir, porque é muito relativo de cada pessoa, né? É, e, e eu acho que o problema maior, na verdade, é a verdade absoluta, né? Quando você entra numa igreja, qualquer ela que seja, ou qualquer templo, assim, você vai ouvir falar de um Deus como se só existisse esse Deus, né? Desconsiderando a existência dos outros, por exemplo. Isso que eu acho que é um grande problema quando você tem uma verdade tão absoluta assim, porque se eu e Ana começamos a brigar porque eu estou vendo uma mão dela, ela está vendo outra, e sendo que a gente, né, sabe que existem os dois lados, esse é o problema. Se eu chego e falo assim, não, a mão que eu tô vendo, não, não, não é essa, só existe essa mão, não. Esse é o grande problema, né? E você falou super bem sobre essa analogia da mão, você estava fazendo a mão aí, minha cabeça estava em 15 planetas diferentes. Porque é muito
maravilhosa e é muito verdade. Se eu te mostrar a mão, inclusive, eu vou falar, não, eu tô vendo diferente do seu agora aqui. Você vai falar, não, eu tô vendo diferente. É, é muito sobre isso, né? Então, uma coisa que eu aprendi, que eu tento sempre levar em qualquer discussão ou qualquer coisa, assim, especialmente quando eu fico atingido, assim, me sentindo atacado pelo argumento, é pensar que todo mundo tem uma verdade diferente e que nenhuma delas é absoluta. A minha verdade não é maior que a sua, a verdade da pessoa que está falando comigo não é maior que a minha, e a gente precisa entender e conciliar dessa forma, né? E é nesse embate, nessa diferença dos dois pontos de vista do que é a verdade, é que a gente vai conseguir crescer, né? Porque se eu me limito a só posso aprender o que eu consigo ver com os meus olhos, é, quanto de conhecimento eu vou me fechar ao mundo porque eu não tenho um olho pro corpo como Santos tem, sabe? Então a gente precisa dessa troca, a gente precisa saber da verdade do outro, a gente precisa comunicar nossa verdade, mas também saber a verdade do outro, tentar entender por mais complexa que ela seja, para poder chegar no consenso, né? E tem E uma coisa também as pessoas estão confundindo, talvez, confiar com fé. A fé é uma esperança tão presente e concreta que ela lhe cega, você apenas acredita na existência. É por isso que você não pode ter fé absoluta em nenhuma pessoa, porque todas são falíveis, não porque elas sejam ruins ou boas, mas porque todas as pessoas falham. Então, o nosso, vamos dizer assim, nosso objetivo é troca, a comunicação é troca. E as pessoas não querem trocar. Atualmente, eu vou sempre colocar vocês diante desse que eu acho que é um grande problema. As pessoas agora acreditam piamente que a verdade mora com elas. E, na verdade, eu acho que Aristóteles talvez tenha falado a coisa mais importante sobre a verdade. A verdade se esgota com o fato. Porque depois é a descrição do fato, que a minha criação foi diferente de Dan, vai me dar um ponto de vista diferente, obrigatoriamente diferente. Ana foi criada diferente de nós dois, porque a gente ainda foi criado no Brasil e ela foi criada na Europa, mais diferente ainda. E isso faz com que a gente se afaste, a gente acreditar que aquilo que a gente defende é a verdade absoluta. Eu acho que é o decreto de que a gente se afastou dela, porque a verdade é uma busca. Ana, Fala. uma coisa que eu me lembrei agora, eu estava a pensar, a ouvir-vos e a pensar, por que é que isto foi tão cansativo? É que foi mesmo muito cansativo, né? Nós todos ficámos arrasados. E eu penso, vou dar outra exemplo assim meio doido, que eu acho que não construiu para ninguém, nem para quem ganhou, para quem perdeu, não construiu, não avançou para ninguém, foi uma coisa assim asfixiante, que era tipo, se eu disser assim, olha, eu vou à rua e a outra pessoa diz, oh, legal, não esquece de levar isto, ou olha, você quer que eu vá com você? Isso é tipo assim, é uma coisa que flui, né? Vai no sentido, eu vou à rua e há qualquer coisa que a pessoa diz para somar ou para me lembrar, ok? Mas a sensação que eu tive agora, com esta coisa que era mesmo castradora, assim, asfixiante, castradora quase, é que eram coisas que não combinavam, não construíam. Eu digo mal do teu candidato, você diz mal do meu, não se sai do lugar. Não, e coisas que eram lugares comuns na nossa vida. Então, assim, não é lugar comum, não é rotineiro, não pode ser, jamais pode ser rotineiro. Eu olhar para Dan e dizer, bicha feia, e ele sair correndo atrás de mim com uma pistola. A terra plana. Isso é crime. E as pessoas começaram a justificar crimes. Não, crime, crime. A gente não pode sair dando tiro um em cima do outro, porque impede o convívio humano. Eu acho que o que me cansou muito foi ter que programar e desprogramar o meu discurso para dizer, mas você não percebe que isso é crime? Você não percebe que assim, eu sou vizinha de Dan.
Aí chega a polícia na minha casa, eu jogo 3 granadas e dou 50 tiros de fuzil, e na casa de Dan tem criança, na casa de Dan tem cachorro, tem pessoas em movimento. Eu só vou pensar nos 50 tiros de fuzil e 3 granadas, e não vou pensar em Dan, nos meus vizinhos. E isso ter uma justificativa. Não tem justificativa para você atacar as pessoas que estão ao seu redor. Eu posso ser inimiga de todas as polícias, mas, gente, eu tenho que dar outro jeito. Eu acho que nessas as coisas que a gente presenciou nessa eleição, né, esses fatos, né, para além das verdades, os fatos, né, a gente não pode normatizar a cena daquela deputada. Isso não pode ser normal. A gente não pode viver num país onde isso acontece. É terrível saber que a justiça falha, né? É terrível lembrar disso, porque essa mulher deveria estar presa. Porque isso foi um crime. A gente não pode andar, tirar uma arma da bolsa assim e ficar apontando para uma parede. Num dia, principalmente num dia onde ninguém poderia estar armado, apenas as forças policiais estavam em serviço, porque era Gente, Ela eleição, falou, gente. deita no chão para quê, linda? gente, Agora, por que uma pessoa tem que andar armada para cima e para baixo? se eu for comprar, se a Eu gente, tenho tantas perguntas, gente, tantas perguntas. Eu entrei numa crise tão profunda, porque eu não tenho nenhuma necessidade de andar armada. Eu nem sei por que as pessoas precisam andar armadas, gente. Qual o motivo? Sabe assim, eu não consigo nem. Ah, porque tem que se defender. Se defender e você ataca, e a sua maneira de se defender é atacar, você não tem outra maneira de se defender. É a maneira mais primitiva, vou andar de tacape. Calma. não é tipo, nós é que sabemos, nós estamos perante a lei, nós estamos acima da lei. Quer dizer, qualquer pessoa vai comprar um pão de queijo e sai sem pagar, arranja um problema. Mas há pessoas que pegam em armas e dizem que foram derrubadas. Gente, derrubadas, o homem estava na frente dela, ela tropeçou, meu pai. Gente, que loucura! A verdade diz. Eu queria trazer uma discussão que, inclusive, puxa o gancho aí do que a Ana falou. Uma coisa que foi muito difícil para mim não foi nem sobre essa guerra de verdades, né? Foi porque existia claramente pessoas contando mentira. E não precisa nem falar, né? Aquele entrevista que o outro falou, ele falou: Ah, ele disse que era ladrão. Lindo. Ele falou: Bolsonaro disse não sei o que lá, nananana. E aí ele cortou essa parte e estava falando desse vídeo, né? Então, assim, tipo, claramente uma parte das pessoas estava mentindo. E foi muito exaustivo ter que discutir com as pessoas e realmente estava um pouco confuso. Porque se você acredita em um lado, né, se a gente for olhar a pessoa vendo o ponto de vista da mão dela, essas pessoas que estão na estrada até agora, é, é, vou abraçar Peraí, deixa-me. Peraí. aqui. É, Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? elas tinham muita informação para acreditar e realmente, se eles estavam falando uma coisa e dizendo que o inimigo é ou não sei o que lá, o outro, estava confuso. Para quem não consegue, né, associar direito as coisas que vê e não lê direito e tudo mais, estava confuso dessa forma. Então, isso para mim foi o mais desgastante de tudo. Foi ter sido uma disputa onde claramente um lado estava trapaceando, estava explícito isso, e nada estava sendo feito em relação a isso. E por trapaça eu digo esse jogo de mentir na cara dura, de falar claramente uma coisa e fazer outra, né? É que é misturado. Eles não dizem a mentira toda assim. Estou a mentir, não. Eles mentem descaradamente e misturam umas flores no meio, Aí você fica. As pessoas que estão
que tem um monstro, ai, os monstros de Cuba e mais não sei o quê, ficam, ai, peraí. Eles misturam, é como se você fosse comer uma comida e eu digo assim, é salgada, não, é doce, não, é salgada, não, é doce. Pô, porque misturaram sal com açúcar, misturaram mentira com um pouco de verdade. O que vai nos levar, Não já ouvi nos já falou. encaminhando. Já Fala, estamos Dan. chegando ao fim. Estamos caminhando, estamos chegando ao. Mas a conclusão dessa coisa que eu puxei, né, do estar mentindo e tudo mais, você vê que teve gente falando, ele falou que é pra gente sair da estrada, mas eu não entendi o que é que ele quer dizer com isso. Tipo, ele falou pra sair da estrada, linda. Foi só isso que ele disse, sai da O que é estrada. uma outra coisa. Quando você idolatra uma pessoa, qualquer pessoa, tá? Você perde o senso crítico. Então, se a pessoa não falou nada, você começa a simbolizar o que o silêncio quer dizer. E muitas vezes o silêncio não quer dizer nada, quer dizer silêncio. Quer dizer o que está acontecendo até agora. O cara está triste, está deprimido, ou está desestimulado, não importa o que ele tenha, entendeu? Porque ele também me desestimulou bastante durante 4 anos. Então, assim, embora eu respeite lá o silêncio dele, gente, silêncio é silêncio. Você quer um motivo, vai lá e transforme em palavra, e não interprete o que nem foi dito. E aí você cai no que a gente está vivendo agora, que vocês chegaram a falar, que é a desilusão absoluta, que nasceu de nada, porque ninguém mandou ninguém fazer nada e as pessoas começaram a achar que elas tinham que fazer alguma coisa para defender alguma coisa. Quer dizer, basta você chegar lá e dizer: o sopro quer dizer alguma coisa. Isso é um código secreto. Gente, quer dizer, tudo pode ser interpretado. Então, não é mais fácil falar claramente e todos os lados. A gente só tem um lado. Nós somos brasileiros, gente. Nós moramos no mesmo lugar. Quer dizer, não é agora um pouco. Embora, honestamente, tenha coisas que eu tenho achado muito engraçado, que eu não vou negar que eu morri de rir, eu rolava de rir aqui com as coisas que eu vi. Mas veja, chega uma hora que você tem que dizer: chega, sabe? Olha o que está acontecendo, para a gente parar de sofrer, porque chega uma hora que eu, embora eu ache engraçado, eu me sinto culpada porque eu estou achando engraçado. Vou partir já para o conselho. Vai. Conselho de milhões de dólares, clim, clim, vai. Eu diria para mim, para todos nós, que seja quem for que tenha mais razão, mais importância, eu nem quero falar nisso porque é tão óbvio, mas não se pode admitir, um ser humano não deveria poder admitir e aceitar e defender uma pessoa que fala mal de pobre, fala mal de mulher. E estou a falar de coisas que saíam da boca da pessoa, da boca das pessoas desse lado. Falar mal de pobre, falar mal de mulher, falar mal de negro, falar mal de população LGBT, falar mal, na verdade, de pessoas. Qualquer coisa que não seja homem. Isso, de pessoas que tenham que ser respeitadas, que precisam ser respeitadas. E também em relação aos homens, não podemos sequer admitir que um homem fale dos homens daquela forma tão animalesca, faz-me lembrar os Flintstones. Por amor de Deus, os Flintstones são os fofos, não me façam pensar que os Flintstones... não posso, então por favor, quando estão a decidir de que lado vocês ficam, de que lado pensam, não, pensem nas coisas mais importantes, que são as pessoas, o mundo, a natureza, o ambiente. Quem é que pensa de uma maneira normal em relação a isso? Vamos pensar menos em nós e mais nessas questões e de alguma maneira isso faz com que cansemos menos, porque tudo, parece que vivemos para cansar as pessoas, para conseguir o que queremos. Não, gente, a gente está aqui a viver, não pode destruir o planeta. Não podemos, é que é tudo. O planeta inclui as pessoas. Outro dia, só para acabar, uma alpinista mexicana que dizia: nós temos a tendência para dizer nós e a natureza. Não, nós
e a natureza, somos a natureza. Todos somos a natureza, todos somos o mundo, não há separação. Quer falar, Dan? Posso falar? Então vá. É meu conselho de US$ 1 milhão para este unissex e todos os nossos espectadores. É uma coisa que eu já falei, mas eu vou repetir isso para poder fechar com chave de ouro. É o fato de que a única verdade absoluta que existe é nenhuma, né? Não há verdade absoluta e descobrir isso é muito libertador. Faça esse exercício em casa porque aprender que as verdades são múltiplas e que nenhuma é soberana a nenhuma faz com que você enxergue o outro de uma forma mais leve, faz com que você não se cobre tanto em provar que a sua verdade é verdade. Você, né, se dispor a falar assim, poxa, realmente isso talvez na minha verdade não seja tão verdade assim. Faz com que sua vida fique muito mais leve. E o meu conselho de US$ 1 milhão olha, uma coisa bem prática, hein? Você acredita em uma coisa, ok, olha para o lado, todo mundo está fazendo igualzinho, olha para frente. Todo mundo está fazendo igualzinho, todo mundo concorda. Olha para trás, ninguém discorda. Nossa, você está no lugar errado, porque não é um lugar de troca. Todo mundo é igualzinho, pensa igualzinho, fala as mesmas palavras. Começa a desconfiar. Por mais que você esteja assim, ah, não, mas o cara, nossa, eu faço qualquer coisa. Olha para os lados, olha para os lados. Não existe nenhuma pessoa no mundo inteiro igual a você. Cada pessoa tem a sua própria característica, a sua individualidade, aquilo que faz com que você sobressaia. Senão a gente ia ter qual é o pontinho obscuro que está com a mãozinha em pé, ia ser aquele negócio de olho, de percepção visual. Gente, olha, então assim, por favor, todo mundo está fazendo a mesma coisa, o mesmo pensamento, está numa bolha, rapaz. Saia de onde você está e começa a procurar um universo maior. E a França está discordando, o presidente francês é um fresco. A Inglaterra também, pô, cara implicante. Os Estados Unidos também, pô, que isso, é perseguição. O mundo inteiro. Cara, pode ter alguma coisa errada com o meu ponto de vista. Se o mundo inteiro discorda de mim, é isso mesmo, olha lá, olha lá. Gente, já eu vou fazer aqui. A gente vai fazer agora assim uma coisa assim Star Trek, vai ser diferente. Ao invés de fazer um negocinho do Dr. Spock, vamos fazer Então, assim. assim, tchau de Miss. Gente, beijo, tchau, Unisexy! Nossa, que tema profundo! Tchau, tchau!